Bom, pois não. Por favor. Mandar um abraço para a torcedora do Cruzeiro, a Laura Ferreira, o pedido do Rodrigo Augusto aqui, amiga dele. Então, um abraço, Laura. Então, dado o abraço, agora deixa eu falar do Cruzeiro também, que se reapresentou e atualizou a situação dos atacantes Wanderson e Sinisterra. Né? Aliás, tem alguma... O Cruzeiro chegou a divulgar alguma arte, Andrezão? Vamos ver se a gente coloca na tela aí, o André já está procurando. Wanderson e Sinisterra, o Fabrício Bruno deve ser desfalque. E agora o Sinisterra e o Wanderson, o Valuzeiro. Aproveitar a oportunidade de mandar um abraço também lá pro Alisson da camisologia, que vez ou outra, né, costuma... a gente veste, tanto eu quanto o Elton. Um abraço aí pro Alisson da camisologia. O Sinisterra é um edema, né, HG e amigos? É um edema menos grave do que se esperava. E o Wanderson tá fazendo trabalhos híbridos entre o campo e a fisioterapia. Ele que ficou de fora do jogo contra o Flamengo por uma questão de lombalgia e também contra o Sport. Matheus Henrique fora de combate, né, durante o restante dessa temporada de 2025. E é isso, né? O Cruzeiro vai ganhar o William, que ficou suspenso contra o Sport pela expulsão contra o Flamengo. Vai ganhar também o Romero, que ficou de fora por suspensão do terceiro cartão amarelo. E a questão do meio ali para frente, nenhum problema com o Matheus Pereira. Caio Jorge retorna também após ter cumprido suspensão contra o Sport. A questão é mesmo na defesa, né? Não vai poder contar com o Fabrício Bruno porque está servindo a seleção. O Jonathan Jesus, que tinha sentido o joelho, né? Ele acaba sendo substituído pelo João Marcelo no jogo contra o Sport também. Já está trabalhando de uma maneira normal. E é isso, HG. O Cruzeiro tem algumas questões de departamento médico. Eu acho que, e aí é um achismo mesmo, apesar de ser um edema, o caso do Sinisterra vai ser tratado. Ele está sendo tratado com o máximo cuidado na Toca da Raposa 2, com atenção de fato especial. Eu não creio que ele vá ser opção no clássico contra o Atlético, apesar, mas é na próxima quarta-feira, devem dar uma segurada nessa questão do Sinisterra. E o Cruzeiro precisa de recuperar jogadores para o lado esquerdo do campo. É verdade, tem o Christian que pode ser deslocado para lá e o Arroio é escalado como titular, como foi contra a equipe do Sport, mas eu acho que vão trabalhar muito na recuperação, principalmente do Wanderson. Ontem eu li uma reportagem do Leonardo Jardim falando a respeito da necessidade que o Cruzeiro tem nesse momento de descanso. O time precisa de descansar. Precisa ter uma qualidade melhor de recuperação dos seus atletas, que isso já vinha sendo sentido nos jogos passados. E a gente chamou atenção disso aqui. A gente falou que a conta chegaria, e chega mesmo. O time do Cruzeiro ele tem uma sequência de jogos importantes, de jogos decisivos, de jogos com mental também pesado e fisicamente pesado, numa sequência muito grande, assim como vários times do futebol brasileiro. Mas o Cruzeiro precisava usar os seus 11. Dificilmente você via a questão... Existe rodagem, existe o cuidado que o Leonardo Jardim sempre teve com esse elenco do Cruzeiro, sabendo que isso uma hora essa conta ia chegar, mas ela chegou agora, nesse momento do campeonato. E essa pausa, ela caiu assim, do céu pro Cruzeiro, num momento precioso pro Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem essa pausa agora, tem esse descanso, e pode preparar melhor o seu time pro jogo contra o Atlético. E se eu não me engano, tem uma folga agora, nessa sexta-feira, né, Valor? O time tem uma folga agora na sexta-feira. Sexta e sábado? Eu acho que é só sexta. E ele se reapresenta no sábado e domingo, já se preparando para o clássico que acontece na quarta-feira. É isso mesmo, né, Valor? Olha só a programação para embasar mais ainda isso tudo que você falou. O Cruzeiro jogou no domingo. Isso. Aí o Cruzeiro teve o descanso programado. Segunda, terça. Voltou a treinar na quarta. À tarde. Isso, ontem. Isso. Aí o Cruzeiro treina... treinou hoje... E folga amanhã. E folga na sexta. Isso. Então, e é tudo programado. É tudo programado. E tudo entra no que o Leonardo Jardim falou já bem atrás. Eu não sei se vocês estão lembrando disso. Ele falou que isso poderia acontecer. Sim, a fatura. Ele tratou como fatura. A fatura. Vai acontecer. E a data FIFA veio agora para ele poder dar esse descanso, para ter os jogadores, como ele diz, Valor, refrescado. E só lembrando, assim, que tem gente que não é o caso aqui, né? Mas, os caras descansaram, os caras não estão zero mais, tá, pessoal? Essa altura do campeonato, os caras se recuperam. Zero. Em todos os times no Brasil. Eles se recuperam, tá? Porque tá todo mundo, o Fabrício até usa esse termo, o Fabrício, que foi jogador, tá todo mundo nessa altura do campeonato e da temporada descendo a serra fisicamente. O Valor, independente da quantidade de times giro. já estão com 60 jogos. Se eu não me engano, Atlético e Cruzeiro tem o mesmo número de jogos. O Cruzeiro tem 49 partidas. Mesmo o Flamengo. O Cruzeiro tem 49 partidas na temporada. É a diferença de 11, né? O Atlético está com 60, o Cruzeiro está com 49. Mesmo o Flamengo e Palmeiras, mas é muito. Sim, que já giraram muito o elenco, tá todo mundo nesse momento mais ou menos a mesma Se você fizer aqui uma média por meses, vamos considerar 10 meses, quase 5 jogos por mês. É muita e 5 coisa. jogos por mês, cara. Eu acho que é mais a questão, inteiro, no caso irmão. do Cruzeiro, apesar de menos jogos, é a maneira como joga o Cruzeiro. Né? A intensidade. Isso, é muito legal. Mas é muito jogo por mês também. Mas assim, também exige... Até que o Cruzeiro tem menos jogos, né? Mas a maneira que o Cruzeiro joga também... Exige bastante. Exige demais. Você vai ter que fazer o Wanderson voltar, você tem que fazer o Christian voltar. E todo mundo recebe a bola, ele dando opção, né? Aquele time né? Que antes desse período aí, e de chegar nesse ponto do Léo Jardim já comunicar as folgas, a gente falou aqui, não me lembro exatamente quando, que na
intensidade que o Cruzeiro vinha jogando, inevitavelmente o Cruzeiro precisava meter o pé no freio. Porque o Cruzeiro não tem o elenco, por exemplo, que o Flamengo tem, o Palmeiras tem, para você tirar o time titular, aí você vai rodando, põe o time reserva ali, mantém a mesma qualidade de jogo. Não é assim. Mas então, a data FIFA é pra isso, HG. Sim. Eu tô dizendo que independentemente da data FIFA, cara, o Léo Jardim, da intensidade que o Cruzeiro joga... O time é muito exigente. E ainda tem que lembrar que de 18 de agosto a 21 de setembro, o Cruzeiro jogou 7 jogos, ficou invicto esses 7 jogos, empatou com um desses jogos, foi um empate contra o Mirassol, com 4 jogadores, com ausência de 4 titulares, e nesse mix de jogos, ainda teve a decisão com o Atlético. Você tem que tratar com asterisco, tem que tratar de uma maneira diferente, né? Teve Atlético pela Copa do Brasil, Internacional, São Paulo, foi um jogo dificílimo, e 2 viradas nesse combo, pra cima do Bahia, na Fonte Nova, e contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, é um desgaste que a sequência foi ótima pro Cruzeiro, foi excelente pro torcedor, mas claro que ela cobra também um custo, né? Tabelinha na tela para a gente conversar sobre uma outra questão, que é esse G4 e essa aproximação aí dos times que vem na parte de baixo ali. Ontem nós tivemos 2 jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro venceu o Sport por 3-1. Inclusive, os times da parte de baixo da tabela nem estão aqui, só para colocar aqui para vocês. Atlético Mineiro 3, Sport 1, aí o rival foi para 32 pontos conquistados, o Sport está lá com 16, não caiu ainda, mas caiu, né, Sport? Vai cair. Isso aqui já está muito bem encomendado aí. E nós tivemos também um jogo de postulantes a Libertadores aí, que foi Mirassol e Fluminense, né? O Mirassol ganhou do Fluminense por 2-1, e aí, meu povo, ficou numa situação que nós estamos hoje 6 pontos acima do Mira, que é o primeiro time aí, né? 6 pontos, na verdade, que são 7, né? Porque se o Mirassol ganhar os 2, bate 52 pontos, mas com 14 vitórias, a gente já tem 15. Então o Cruzeiro teria essa vantagem também. E um pouco abaixo a gente vê que tem aí Botafogo, Bahia, no caso do Bahia com um jogo a menos, então o Bahia também pode ter os mesmos 46 pontos, e no caso do Bahia seriam 46 pontos com 13 vitórias. Então, podendo alcançar o Cruzeiro até no número de vitórias também. Nesse momento aqui, a gente olha para o Cruzeiro, 3 pontos atrás do Flamengo, mas com um jogo a mais, né? 3 pontos atrás do Palmeiras, mas que tem 2 jogos a menos que a gente. E, enquanto isso, do outro lado, 6 pontos à frente dos postulantes. O Cruzeiro briga numa raia sozinho no campeonato, ele briga mais com os 2 de cima, ou ele está brigando com esses 3 de baixo aí para se manter no G4? O Caramujo, não sei se seria possível, mas eu acho que ele tá brigando aí nos 2 ali ao mesmo tempo, né? Tanto para se distanciar dos que estão vindo ali, Mirassol e Botafogo, mas a depender de como vai se desenhando o Campeonato Brasileiro, e em que pese o fato que eu falei um pouco antes, sobre ter ficado mais difícil depois desses tropeços recentes, mas o Cruzeiro continuando ali, se recuperando, e seguir pontuando, e os adversários em algum momento de cima ali, Flamengo e Palmeiras, tropeçarem, você talvez entre de novo na briga. Mas eu acho que hoje o foco principal do Cruzeiro tem que ser ter esse cuidado com as equipes que estão vindo ali de baixo da tabela para poder tentar o nosso posto de G3, G4, né? O Mirassol perdeu, se eu não me engano, 2 partidas, ou perdeu uma, empatou outra, e aí voltou a somar vitórias diante do Fluminense. Mas tem que tomar cuidado. É uma equipe que a partir de agora, já desde antes, né? Mas a partir de agora com os 46 aí, joga sem pressão. A campanha do Mirassol já é histórica por si só. Então o Cruzeiro tem que estar atento o tempo inteiro. E aí tem um Bahia que acabou vencendo o Flamengo. Agora eu acho que é tomar cuidado com isso. Mas a principal do Cruzeiro é focar nesse primeiro momento em uma manutenção no G4, quem sabe voltar a criar aquela gordura ali que tinha em relação aos seus concorrentes por essa vaga. E com bons resultados você faz a mesma coisa, né? Você chega mais perto do Palmeiras e do Flamengo e distancia do Mirassol e do Botafogo. Mas a Rafa já até falou muitas vezes sobre isso. É olhar a campanha aqui, o aproveitamento de pontos. Essa é a chave para essa tabela bagunçada que a gente tem do Campeonato Brasileiro, né? Que nunca vai se arrumar aí. Não sei quando é que Palmeiras e Flamengo vão jogar esses jogos que estão devendo, né? Atlético, Mirassol, Fluminense, Sport jogaram agora na data FIFA. Flamengo e Palmeiras não
puderam jogar aí, né, convocados, sei lá qual que é a desculpa aí para Palmeiras e Flamengo não poderem jogar nesse momento. Então, se a gente olha para o aproveitamento de pontos, a gente vê como é que tá essa briga. O Cruzeiro um pouco desgarrado dos primeiros e também bem desgarrado dos 3, 4 e 5, 6 ali. 3, 4, 5 não, né? 4, 5, 6. Exatamente, a mesma dificuldade que o Cruzeiro tem para chegar no aproveitamento de Flamengo e Palmeiras, Mirassol, Botafogo, Bahia terão para chegar no aproveitamento do Cruzeiro. Então, imaginando um cenário em que todos se mantêm mais ou menos como estão, ninguém decai muito de rendimento ou sobe abruptamente, a tendência é que o Cruzeiro fique nessa raia meio sozinho aí mesmo da terceira colocação. Mas é aquilo, né? Isso são projeções baseadas no que essas equipes produziram até aqui. A tendência é que não mude tanto, mas pode mudar. O futebol, ele é muito dinâmico e, às vezes, questões anímicas, questões emocionais, uma derrota que você não estava prevendo, desanda o trem todo, e isso vale para o Cruzeiro como vale para as outras equipes. Como uma vitória pode dar um gás, essa questão do Mirassol já ter alcançado o seu objetivo principal, pode chegar mais leve para a reta final. Então, assim, isso é considerando que ninguém vai mudar muito o que produziu até aqui. Mas, caso mude, né, o Cruzeiro tem que seguir produzindo o máximo possível de pontos. Precisaria de uma campanha bem ruim agora nesses jogos que faltam para perder essa vaga. Eu não acredito que o Cruzeiro vai sair do G4, com sinceridade, acho pouquíssimo provável por aquilo que essa equipe já produziu até aqui, mesmo nesses jogos em que não foi tão bem, em que foi pior que o adversário. Não consigo enxergar o Cruzeiro perdendo essa vaga, mas para subir um pouco mais aí o nível, teria que fazer mais do que fez aqui. Eu também não sei se é possível e também não vou cobrar isso, mas também não acho que a turma ali vai chegar na gente, não. Inclusive, só um detalhe que eu tô vendo sobre o Mirassol, né, que tá invicto dentro de casa. O Mirassol vai receber na reta final Palmeiras e Flamengo, tá, gente? Então, se seguir esse Faça a Mirassol... boa. Eles vão receber o Botafogo também, ainda jogando em casa. Então, se eles conseguirem manter esse aproveitamento aí, é o que a gente fala. Flamengo e Palmeiras vão perder pontos, né? Tem um confronto entre eles, tem um confronto com o Cruzeiro, que se o Cruzeiro quer algo melhor no campeonato, precisa ganhar. Mas, assim, o que a gente precisa fazer é realmente subir o nosso aproveitamento contra times que não são bons, né? Time ruim mesmo. A gente tem perdido muito ponto para time ruim. E temos que melhorar isso já contra o Atlético Mineiro, que não é hoje um time bom, mas é um time que foi competente ontem para aproveitar suas chances, coisa que o Cruzeiro não foi contra o mesmo Sport. Então, é respeitar muito cada um desses adversários, porque a sequência do Cruzeiro de resultados e de exibições, ela também não foi das melhores, né? Tem um tempinho aí, se a gente tirar o jogo contra o Flamengo, tem um tempinho que o Cruzeiro não faz aquela partida que você fala, pô, jogamos muito bem, merecemos totalmente a vitória. Tivemos jogos contra o Bragantino, São Paulo, aí que a gente sofreu bastante.